Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é as tensões na União Soviética. Vamos à aula? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, surgiu com a fusão política, econômica e militar de vários países que aderiram ao socialismo no fim da Segunda Guerra Mundial, além de outros que foram anexados pelo exército soviético entre os anos de 1920 e 1940. Com a crise econômica agravando-se desde a década de 1980, alguns desses países manifestaram a vontade de se separarem da União Soviética e se libertarem da influência da Rússia, que era a maior das repúblicas socialistas. Durante a fase de formação da União Soviética, Joseph Stalin utilizou o fracionamento territorial como forma de enfraquecer as etnias que compõem as repúblicas soviéticas. Para facilitar o domínio do poder central, Stalin dividiu e acirrou as rivalidades entre as repúblicas soviéticas. Nesse contexto, Stalin concedeu um pedaço do território armênio chamado de Nagorno-Karabakh para ser administrado como região autônoma do Azerbaijão. Com a crise soviética, que começou a surgir nos anos de 1980 e teve seu desfecho em 1991, a população de Nagorno-Karabakh passou a reivindicar a sua anexação à Armênia. Desencadeou uma violenta reação do Azerbaijão, o que resultou em uma guerra de relativa duração, de 1988 a 1994, com vitória dos armênios. Hoje, Nagorno-Karabakh é uma república ligada à Armênia, mas não desfruta de um amplo reconhecimento internacional. As tentativas diplomáticas de solucionar o problema continuam, mas sem muitos avanços. Os armênios não aceitam fazer parte do Azerbaijão, o qual, por sua vez, não aceita perder essas terras para a Armênia, ameaçando desferir um ataque contra esse território. A região autônoma da Chechênia faz parte da Federação Russa. Sofre enorme influência dos russos desde o século XVII. Nesses territórios residem diversas etnias, entre elas a população muçulmana, com fortes ligações com a cultura persa, que é o atual Irã. Como entre a Armênia e Azerbaijão, os problemas avolumaram-se na região durante a era de Stalin, de 1927 a 1953. Naquele período, o governo soviético reprimia as manifestações religiosas consideradas um atraso pelo regime socialista. Stalin ordenou a deportação em massa de chechenos para trabalhos forçados no interior da Rússia. Famílias inteiras foram separadas por décadas, o que causou grande revolta interna. Durante a crise soviética, nos anos de 1980, muitos deportados e suas famílias retornaram às suas terras e iniciaram um movimento de libertação contra a dominação russa. A guerrilha chechena lutou no início dos anos 1990 para expulsar as tropas russas, que tinham como vantagem o maior poder bélico. Entre 1994 e 1995, as tropas russas arrasaram Grozny, capital da Chechênia. Depois dessa ofensiva russa, grupos chechenos passaram a praticar atos terroristas contra alvos russos. Em 1º de setembro de 2004, terroristas chechenos tomaram uma escola russa na cidade de Beslan, na Ossétia do Norte. Durante 3 dias, mantiveram 120 crianças e jovens como reféns. Em uma desastrada tentativa de resgate, as tropas russas invadiram o prédio, levando os terroristas a detonar explosivos que mataram 344 pessoas, entre elas 186 crianças. Os ataques russos à Chechênia resultaram em milhares de mortos e mais uma crise humanitária, com o surgimento de enormes grupos de refugiados. Há muitos séculos, a região do Cáucaso foi ocupada por diversas etnias, entre elas a dos ossetas. Assim também como outras regiões, a Ossétia também foi fracionada para atender aos interesses políticos dos líderes da extinta União Soviética. Assim, parte norte da região passou a fazer parte da Federação Russa, enquanto a parte sul transformou-se numa região autônoma da Geórgia, uma das ex-repúblicas soviéticas. Assim como os povos das outras regiões do Cáucaso, os ossetas do sul foram oprimidos pelo governo georgiano. Com o fim da União Soviética, iniciaram um movimento de libertação contra a Geórgia, contando com o apoio russo.
Segundo a Rússia, essa ajuda justifica-se pelo fato de a Ossétia do Sul possuir muitos residentes russos. O governo georgiano, temendo perder uma parcela do seu território, iniciou uma ofensiva militar contra os ossetas do Sul. De imediato, o exército russo partiu para a defesa dos ossetas, alegando risco à integridade dos russos que moravam naquelas localidades.